E hoje vamos ler sobre filosofia? E para ler sobre filosofia, eu trouxe um livro para fazer a recomendação: O Roteiro Mágico de Pitágoras, do autor Gustavo Corte. Este é um dos livros lidos da série 1000 livros em 10 anos, O Roteiro Mágico de Pitágoras. Filosofia é um dos temas que eu admiro, é um dos temas que eu estudo muito. E aí, indo à biblioteca escolher um livro, eu me deparei com esse, O Roteiro Mágico de Pitágoras. Esse livro não foi, na verdade, aquilo que eu pensei que fosse. Eu estava procurando um outro tipo de livro sobre filosofia, e aí eu encontrei esse, li, gostei do livro, mas não era exatamente o que eu estava procurando. É um livro excelente, aí eu trouxe aqui para fazer a recomendação. Se você gosta de mitologia, filosofia, história, religião, misticismo, ocultismo, matemática, se você gosta de conhecimentos ocultos, esoterismo, então você vai amar o livro do Gustavo Corte. Mas se você tem medo de ler algum desses temas, como o esoterismo, o ocultismo, e achar que você pode, de repente, estar fazendo algo que não deve ler nesse livro, você não precisa se preocupar, porque o autor, ele é um autor cristão, ele é um autor luterano, admirador de Pitágoras. Na proporção que esse autor fala das divindades da Grécia, da Roma, ele também faz aqui a referência ao Deus que ele acredita, que é o Deus de Abraão, o Deus dos hebreus. O autor aqui, ele mostra, deixa eu mostrar para você aqui a capa, essa figura, que na minha interpretação aqui trata-se de Pitágoras. Pitágoras, ele foi um filósofo pré-socrático, ele viveu na Grécia, e aí ele percorreu algumas regiões do mundo, como o Egito, onde ficou ali por anos, Babilônia, e finalizou a sua viagem na Índia. Em cada uma dessas regiões e outras mais onde ele passou, ele estava em busca de conhecimento, em busca de realização pessoal. O Pitágoras, depois disso, ele funda a escola dele lá, a escola pitagórica. O Gustavo Corte, ele recebe um chamado intuitivo, e aí ele obedece a esse chamado e vai percorrer as regiões do mundo em busca do Lama, em busca da linguagem perdida. E aí ele sai de São Paulo, começa na Inglaterra e finaliza na Índia. O interessante desse livro é que ele é uma aventura. Então, como eu já disse, se você gosta de história, se você gosta de mitologia, se você gosta de filosofia, se você gosta de matemática, se você gosta de esoterismo, cada região em que o autor ele passa por ela, ali ele faz uma meditação filosófica, e aí ele traz um fragmento histórico do que ocorreu ali, que está de acordo com o contexto dele. E aí você vai aprender sobre muitas coisas, você vai ler sobre Santo Agostinho, você vai ler sobre São Tomás de Aquino, Pitágoras, aqui é o que ele mais aborda, Sócrates e tantos outros mais aqui que você vai aprender. Erasmo de Roterdã. É uma viagem histórica, é uma viagem filosófica, a linguagem não é muito densa, é uma linguagem muito acessível. Pitágoras é um dos meus filósofos favoritos. Eu gosto do Pitágoras. Espero também a curiosidade de saber que ele era místico, ele acreditava lá nos conhecimentos ocultistas. E aí existe os versos de ouros que é atribuído a Pitágoras, e esses versos eles são muito famosos. Tem 34 versos. Eu gostaria de ler alguns, não ler todos, e eu quero deixar aqui para você. Eu vou ler alguns versos aqui de Pitágoras. O verso 7: exercita a justiça por meio do trabalho e da palavra. Em todas as atitudes, perde o hábito de agir sem refletir. Esse verso aqui ele é muito interessante. O verso 9: considera que para todos nós é destino de morrer. Como são muitos versos, eu li aqui só alguns. Aí eu quero finalizar com esse verso aqui, que eu acho que ele é um dos mais importantes, que é o 17 aqui, que diz: não convém descurar da saúde do corpo. Pitágoras, ele
era muito rígido os cuidados da saúde, tanto que ele era vegetariano. Então aqui está o livro, a recomendação do livro. O autor é Gustavo Corte. Está aqui no final a biografia. Não vou ler a biografia, vou deixar para que vocês leiam. Então fica aqui esta recomendação do livro. Se você gosta desses temas, você vai amar o livro. E é um livro também que desperta aqui a nossa curiosidade e nos dá ideias para um plano de leitura em que poderemos viajar por culturas diferentes, por religiões diferentes, por pensamentos diferentes através dos livros. E uma boa leitura.